Você vive se explicando para o chefe que não te valoriza, para o parceiro que não te entende, para pessoas que nem sequer merecem suas palavras. E cada explicação que você dá é um pedaço da sua alma que você entrega de bandeja. Você sabe disso. Sente o vazio crescendo por dentro, a ansiedade corroendo sua paz, a sensação de que está vivendo a vida de outra pessoa. Mas por que você não consegue parar? Porque sua mente foi programada para buscar aprovação. Desde criança, você aprendeu que seus sentimentos só importam se os outros os validarem, que sua verdade só é real se for aceita. Isso te transformou em um mendigo emocional, pedindo migalhas de reconhecimento, implorando por compreensão, desperdiçando sua energia vital em explicações que ninguém pediu. E enquanto você se justifica, sua autoridade interna morre um pouco mais. Cada dia que passa assim é um dia a menos de poder real, de presença autêntica, de vida plena. Mas existe uma saída. Nos próximos minutos vou te mostrar como o silêncio pode se tornar sua arma mais poderosa. Como parar de se explicar vai transformar não só suas relações, mas toda a sua existência. Prepare-se, porque quando você para de se explicar, tudo muda. Número 1. A compulsão por se explicar. Você se lembra da primeira vez que suas lágrimas foram ignoradas? Daquela vez que sua mãe disse, pare de drama, quando você estava genuinamente machucado? Ou quando seu pai respondeu, isso é bobagem, ao que era, para você, a dor mais real do mundo? Naquele momento, algo dentro de você morreu um pouco, e algo terrível nasceu no lugar. A crença de que seus sentimentos não importam, a não ser que sejam compreendidos, a não ser que sejam aprovados, a não ser que sejam validados por alguém que você considera mais importante do que você mesmo. Essa é a origem de toda sua compulsão por se explicar. Não foi uma escolha consciente. Foi uma adaptação desesperada de uma criança que precisava sobreviver em um mundo onde suas emoções eram constantemente desqualificadas. Você aprendeu, sem perceber, que existe uma hierarquia emocional, que algumas pessoas têm o direito de sentir e outras precisam justificar cada sentimento como se fosse um crime. Você aprendeu que precisa convencer os outros de que sua dor é real para que ela seja real. E desde então, você vive mendigando validação emocional. Quantas vezes hoje você já começou uma frase com "é que"? Quantas vezes você se pegou explicando por que está triste, por que está cansado, por que precisa de um tempo sozinho? Como se precisasse de autorização para sentir o que sente. Você percebe o absurdo disso? Você está pedindo permissão para existir. Cada explicação que você dá é uma negociação silenciosa. Você está dizendo, por favor, aceite minha realidade. Por favor, valide minha experiência. Por favor, me dê o direito de ser quem eu sou. Mas o que você não entende é que, ao fazer isso, você está entregando seu poder nas mãos de pessoas que nem sempre merecem essa responsabilidade. O mundo não te ensinou que você tem autoridade sobre sua própria vida emocional. Te ensinaram o contrário. Te ensinaram que você é um réu que precisa se defender constantemente, que precisa apresentar evidências de que seus sentimentos são válidos, que precisa convencer um júri invisível de que você tem o direito de ser tratado com respeito. E você aceitou esse papel, não porque queria, mas porque não sabia que havia uma alternativa. Quantas vezes você já disse desculpa, mas, antes de expressar uma opinião, quantas vezes pediu licença para discordar? Quantas vezes você minimizou sua própria experiência para não incomodar ninguém? Isso não é humildade, isso é autoabandono. Você se tornou um especialista em se moldar para agradar, em editar suas palavras, seus gestos, até mesmo seus pensamentos para se encaixar nas expectativas dos outros.
Você virou um camaleão emocional, mudando de cor conforme o ambiente, perdendo completamente a noção de qual é sua cor verdadeira. E o mais trágico, você faz isso achando que está sendo amado pelo que é, mas você está sendo amado pelo que finge ser. Pela versão editada, pela performance, pela máscara que você criou para ser palatável. Ninguém conhece o verdadeiro você, nem mesmo você. Porque toda vez que você se explica demais, você está dizendo para o mundo: eu não confio no meu próprio julgamento. Preciso da sua aprovação para saber se estou certo ou errado. Você está terceirizando sua autoridade interna. E as pessoas percebem isso. Inconscientemente, elas sentem que você não tem certeza de si mesmo. E isso desperta nelas uma necessidade primitiva de te controlar. Porque se você não sabe quem é, alguém precisa decidir por você. É assim que você se torna refém das opiniões alheias. Não porque as pessoas são más, mas porque você sinalizou que está disponível para ser moldado, que sua identidade está em negociação. Você já reparou como pessoas que se explicam demais sempre atraem relacionamentos desequilibrados? Sempre acabam com chefes tirânicos, parceiros controladores, amigos que abusam da sua boa vontade? Não é coincidência. É consequência direta da energia que você emana. Quando você se explica compulsivamente, está transmitindo: eu preciso da sua aprovação para existir. E o mundo responde tratando você exatamente assim, como alguém que precisa de permissão para viver. A verdade que ninguém te contou é esta: você não deve explicações para ninguém sobre quem você é, o que sente ou como escolhe viver sua vida. Enquanto não estiver machucando ninguém, sua existência não precisa ser justificada para ninguém. Mas você foi condicionado a acreditar no contrário. Foi ensinado que ser compreendido é mais importante do que ser autêntico, que ser aceito vale mais do que ser verdadeiro. E por isso você vive se traindo todos os dias. Cada vez que você se explica para alguém que não perguntou nada, você está abandonando um pedaço de si mesmo. Está dizendo que a opinião dessa pessoa sobre você é mais importante do que a sua própria opinião sobre si mesmo. E isso precisa parar. Porque enquanto você continuar mendigando validação, nunca vai descobrir quem realmente é quando ninguém está olhando. Nunca vai construir uma relação sólida consigo mesmo. Nunca vai desenvolver a autoridade interna necessária para viver uma vida autêntica. O primeiro passo para a liberdade é reconhecer que você não precisa ser compreendido por todos, nem por ninguém, na verdade. Você precisa se compreender. Precisa validar suas próprias experiências. Precisa confiar no seu próprio julgamento. Porque até você parar de se explicar, o mundo vai continuar te tratando como alguém que não sabe quem é. E o pior de tudo, eles vão estar certos. Número 2. Consequências psicológicas da autojustificação. O que acontece quando você passa anos explicando cada movimento, cada sentimento, cada escolha? Você fragmenta sua alma. Carl Jung tinha uma palavra para isso: neurose. Mas não a neurose como doença, e sim como sintoma de uma alma partida. Uma psique que perdeu sua integridade, que não consegue mais funcionar como um sistema coeso. Toda vez que você se justifica, você está criando uma divisão interna. Uma parte de você sabe qual é a verdade. Outra parte está preocupada com o que os outros vão pensar dessa verdade. E essas duas partes começam a guerrear dentro de você. O resultado? Ansiedade crônica. Aquela sensação de que você nunca está fazendo o suficiente, nunca está sendo compreendido o suficiente, nunca está sendo aceito o suficiente. Você conhece essa sensação? Aquele aperto no peito quando você vai expressar uma opinião? Aquele medo constante de ser mal interpretado? Aquela necessidade obsessiva de controlar como os outros te veem? Isso não é sensibilidade. É fragmentação psíquica. Seu ego,
que deveria servir ao seu eu mais profundo, passou a servir às expectativas dos outros. Você virou um servo de mestres invisíveis. Pessoas que talvez nem se importem tanto assim com você, mas que exercem sobre sua mente um controle absoluto. E o mais cruel é que você não percebe. Acha que está sendo sociável, educado, compreensivo. Não entende que está se destruindo por dentro, pedaço por pedaço, explicação por explicação. Quantas vezes você já perdeu o sono pensando em como explicar melhor alguma coisa que disse? Quantas vezes ficou remoendo uma conversa, pensando em todas as formas que poderia ter se expressado melhor? Essa é sua mente fragmentada trabalhando contra você. Uma parte quer ser autêntica, outra quer ser aceita. E no meio dessa guerra você perde a paz. O vazio existencial que você sente não é falta de propósito, é falta de integridade. Você está vivendo dividido entre quem é e quem acha que deveria ser para agradar os outros, e essa divisão te consome por dentro. Você já reparou como pessoas que se explicam demais sempre parecem inseguras? Mesmo quando estão certas, mesmo quando sabem do que estão falando, é porque elas perderam a conexão com sua própria autoridade interna. Elas sabem a resposta, mas não confiam no que sabem. Têm certeza do que sentem, mas duvidam da validade dos próprios sentimentos. Tomam uma decisão, mas ficam justificando essa decisão para todo mundo, como se precisassem de aprovação coletiva para cada movimento da vida. E sabe o que acontece quando você perde confiança no próprio julgamento? Você se torna vulnerável à manipulação. Qualquer pessoa com um pouco mais de certeza pode influenciar suas escolhas, seus sentimentos, até mesmo suas percepções da realidade. Você se torna uma folha ao vento, mudando de direção conforme a opinião da última pessoa com quem conversou, perdendo completamente o norte de quem você realmente é e do que realmente quer. Isso não é flexibilidade, é instabilidade emocional. Sua autoestima fica dependente da aprovação externa. Você só se sente bem consigo mesmo quando os outros demonstram que gostam de você. E como você não pode controlar as reações alheias, vive numa montanha-russa emocional constante. Hoje, alguém te elogiou, você está nas nuvens. Amanhã, alguém te ignorou, você está no fundo do poço. Sua sensação de valor próprio flutua como ações na bolsa de valores. Completamente instável e fora do seu controle. E as crises de identidade? Aqueles momentos em que você olha no espelho e não reconhece quem está olhando de volta? Quando você se pergunta, quem sou eu, afinal? O que eu realmente quero? O que eu realmente sinto? Essas crises não são sinais de confusão mental. São sinais de que você perdeu o contato com seu eu verdadeiro. Passou tanto tempo se moldando para os outros que esqueceu sua forma original. Você virou um ator que interpretou tantos papéis que perdeu a noção de quem era antes de subir no palco. E agora vive essa angústia constante de não saber qual é sua verdadeira personalidade. Jung chamava isso de perda do self. O self é seu centro autêntico, sua essência, aquela parte de você que existia antes de você aprender a se explicar para todo mundo. Quando você perde contato com o self, perde contato com sua própria vida. E então você vive, mas não existe realmente. Funciona, mas não vive plenamente. Interage, mas não se conecta genuinamente. Porque a pessoa que está interagindo com o mundo não é você. É uma versão editada, uma performance, uma máscara. A ansiedade social que você sente não é medo das pessoas. É medo de que descubram que você não sabe quem é. É o terror de que percebam que por trás de todas essas explicações não existe uma identidade sólida. E quanto mais você se explica, mais profunda fica essa ferida. Porque cada explicação é uma confirmação de que você não confia em si mesmo, de que precisa da validação dos outros para existir.
Seu sistema nervoso vive em estado de alerta, porque você transformou cada interação social numa performance que precisa ser perfeita. Cada conversa se torna um exame que você precisa passar. Cada relacionamento, uma oportunidade de falhar em ser compreendido. Isso esgota sua energia vital. Você gasta toda sua força mental tentando controlar percepções alheias e não sobra nada para construir uma relação sólida consigo mesmo. O resultado é esse vazio que você sente. Essa sensação de que está vivendo a vida de outra pessoa, de que não importa o quanto se esforce, nunca consegue se sentir realmente satisfeito ou realizado. Porque satisfação e realização vêm de viver alinhado com quem você realmente é. E você não pode viver alinhado com quem você é, se nem você mesmo sabe quem você é, debaixo de todas essas camadas de explicações e justificativas. A fragmentação psíquica que Jung descrevia é exatamente isso, uma alma partida entre sua verdade e a necessidade de aprovação. E enquanto você não reunir esses pedaços, vai continuar vivendo pela metade. Mas existe um caminho de volta, existe uma forma de recuperar sua integridade psíquica, e tudo começa quando você para de negociar sua essência com o mundo. Número 3. A construção da autoridade interna. Existe um momento na vida de toda pessoa em que ela precisa escolher: continuar vivendo para a plateia ou começar a viver para si mesma. Esse momento chegou para você. A autoridade interna não é algo que você ganha dos outros. É algo que você reconhece em si mesmo. É a capacidade de validar suas próprias experiências sem precisar de testemunhas. É confiar no seu julgamento mesmo quando o mundo inteiro discorda de você. Mas como você constrói isso depois de anos terceirizando sua autoridade? O primeiro passo é radical. Você precisa parar de pedir permissão para sentir o que sente. Você está triste? Você não deve explicações sobre sua tristeza para ninguém. Você está irritado? Sua irritação não precisa ser compreendida por todos para ser válida. Você quer ficar sozinho? Você não precisa justificar seu desejo de solidão. Isso parece simples, mas vai contra tudo o que te ensinaram. Vai contra anos de condicionamento que te fizeram acreditar que seus sentimentos precisam passar pelo crivo da aprovação alheia antes de serem considerados legítimos. A autoridade interna nasce quando você se torna a primeira e última instância de validação da sua própria experiência. Jung chamava isso de individuação, o processo pelo qual você se separa da massa psicológica e se torna um indivíduo único, capaz de sustentar suas próprias verdades, mesmo sob pressão externa. Mas a individuação não é um processo suave, é revolucionário, e toda revolução causa desconforto. Quando você para de se explicar, as pessoas ao seu redor vão reagir. Algumas vão se sentir rejeitadas, outras vão tentar te manipular para que você volte ao padrão antigo. Algumas vão simplesmente se afastar. E é aí que você vai descobrir do que realmente é feito. Porque o medo da rejeição que você sente não é medo de ficar sozinho. É medo de descobrir quem você é quando não tem ninguém para impressionar. É terror de se encontrar face a face com sua própria essência, sem máscaras, sem performances, sem explicações. Mas esse encontro é inevitável se você quer ser livre. A autoridade interna se constrói silêncio por silêncio. Cada vez que você resiste à compulsão de se justificar, você está afirmando: eu existo independentemente da sua compreensão. Cada vez que você mantém uma posição sem precisar convencer ninguém, você está dizendo: minha verdade não precisa da sua aprovação para ser real. E isso muda tudo. Primeiro, muda a forma como você se relaciona consigo mesmo. Você para de se questionar o tempo todo. Para de duvidar dos próprios sentimentos.
para de procurar evidências externas para validar sua experiência interna. Você se torna seu próprio ponto de referência. Isso não significa que você para de ouvir os outros ou que se torna arrogante. Significa que você desenvolveu discernimento suficiente para distinguir entre feedback construtivo e tentativas de controle, entre conselhos genuínos e projeções alheias. Você aprende a ouvir sem se submeter, a considerar sem se diluir, a permanecer aberto sem se fragmentar. A autoridade interna é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. E exercitar significa fazer escolhas baseadas na sua verdade, mesmo quando essas escolhas não são populares. Significa dizer não sem dar uma lista de justificativas. Significa expressar suas opiniões sem pedir desculpas. Significa ocupar seu espaço sem se encolher para caber nas expectativas alheias. No início, isso vai gerar uma ansiedade tremenda. Você vai sentir como se estivesse sendo rude, insensível, egocêntrico. Porque toda a sua programação mental vai gritar que você precisa se explicar, precisa ser compreendido, precisa manter a paz. Mas essa ansiedade é só o sistema antigo tentando te manter na prisão familiar. É sua mente tentando te proteger do risco de ser rejeitado. Mas o que ela não entende é que você já está sendo rejeitado. Está rejeitando a si mesmo toda vez que se explica demais. A verdadeira autoridade interna nasce quando você prefere ser mal compreendido sendo autêntico do que ser bem compreendido sendo falso. E então, algo mágico acontece. As pessoas começam a te respeitar mais. Não porque você ficou agressivo ou arrogante, mas porque você emana uma energia diferente. Uma energia de alguém que sabe quem é e não precisa provar nada para ninguém. Você se torna magnético de uma forma completamente nova. Atrai pessoas que apreciam autenticidade. Repele pessoas que preferem manipular quem está inseguro. Seus relacionamentos se tornam mais honestos, mais diretos, mais genuínos. Porque quando você para de negociar sua essência, as pessoas não têm mais como te barganha. Elas têm que te aceitar como você é ou seguir em frente. E isso filtra naturalmente suas conexões. A autoridade interna não é sobre dominar os outros, é sobre não permitir que os outros dominem você. É sobre manter sua integridade mesmo quando isso custa relacionamentos. É sobre escolher conexões genuínas em vez de aprovação superficial. E o silêncio se torna seu maior aliado nesse processo. Não o silêncio passivo de quem tem medo de falar, mas o silêncio consciente de quem sabe que nem tudo precisa ser explicado, que nem toda provocação merece resposta, que nem toda incompreensão precisa ser corrigida. Esse silêncio comunica mais do que 1000 explicações. Ele diz: eu estou em paz comigo mesmo. Não preciso da sua validação para existir. Não vou desperdiçar minha energia tentando controlar o que você pensa sobre mim. E quando as pessoas sentem essa energia, elas reagem com respeito automático, porque reconhecem, mesmo que inconscientemente, que estão diante de alguém que se possui completamente. A autoridade interna é isso, autoposse. É ser dono de si mesmo. É não estar disponível para negociação. É saber que você vale mais do que qualquer aprovação que possa receber ou rejeição que possa enfrentar. E uma vez que você constrói isso, ninguém mais pode tirar de você, porque não depende de ninguém além de você mesmo. Número 4. O poder transformador do silêncio. O silêncio não é ausência, é presença pura. Quando você para de se explicar, algo extraordinário acontece com a energia que você emana. Você deixa de ser um livro aberto que qualquer um pode interpretar como quiser e se torna um mistério que desperta curiosidade e respeito. As pessoas sentem essa mudança antes mesmo de compreender-la racionalmente. Você já reparou como alguém que se explica demais parece menor?
como se estivesse se diminuindo com cada justificativa, e como alguém que fala pouco, mas com peso, parece ocupar mais espaço, mesmo fisicamente. Isso não é impressão, é energia pura. Quando você se explica compulsivamente, está dizendo energeticamente: por favor, me aceite. Por favor, me compreenda. Por favor, não me rejeite. Essa energia de súplica é percebida pelas pessoas como fraqueza, como instabilidade, como disponibilidade para ser controlado. Mas quando você silencia essa compulsão, quando você simplesmente existe sem precisar justificar sua existência, você emana algo completamente diferente. Você emana integridade, autossuficiência, completude. E as pessoas reagem a isso de forma instintiva. Elas param de tentar te convencer de coisas. Param de assumir que você precisa da aprovação delas. Param de te tratar como se você fosse uma extensão das opiniões delas. Começam a te ver como um indivíduo completo, com autoridade sobre sua própria vida. O silêncio se torna uma declaração silenciosa de independência emocional. Mas esse não é um silêncio qualquer. Não é o silêncio do tímido que tem medo de falar, nem o silêncio do ressentido que está guardando mágoa. É o silêncio consciente de quem sabe que nem tudo precisa ser dito, que nem toda provocação merece resposta, que nem toda incompreensão precisa ser corrigida. É o silêncio de quem está em paz consigo mesmo. E paz verdadeira é magnetismo puro. Atrai o que é genuíno, repele o que é falso, filtra relacionamentos automaticamente. Porque pessoas que se alimentam de drama e explicações se sentem desconfortáveis perto de alguém que não oferece nem uma coisa nem outra. Você vai descobrir que muitas das suas amizades eram baseadas no seu papel de explicador oficial. Pessoas que gostavam de te ouvir se justificar porque isso as fazia se sentir superiores. Relacionamentos que funcionavam enquanto você estava disposto a negociar sua dignidade por aceitação. Quando você silencia, esses relacionamentos morrem naturalmente, e isso pode doer no começo. Pode gerar uma sensação de solidão, mas não é solidão real, é limpeza emocional. Você está fazendo espaço para conexões genuínas. O silêncio transforma você em um filtro vivo. Pessoas que buscam conexões autênticas se sentem atraídas pela sua presença centrada. Pessoas que buscam alguém para manipular se sentem repelidas pela sua autossuficiência. E então, você descobre algo revolucionário. Você não precisa de muitas pessoas ao seu redor para se sentir completo. Prefere poucas conexões verdadeiras a muitas conexões superficiais baseadas em performance. Sua qualidade de vida melhora exponencialmente, porque você para de gastar energia tentando ser compreendido por pessoas que, no fundo, não estão interessadas em te compreender. Pessoas que querem te moldar, te controlar, te usar como validação para suas próprias inseguranças. O silêncio quebra esse ciclo vicioso. Quando você não se explica, as pessoas precisam aceitar você pelo que veem, não pelo que você conta sobre si mesmo. Elas precisam formar suas próprias opiniões baseadas na sua presença, na sua energia, nas suas ações, não nas suas justificativas. E isso é libertador para ambos os lados. Você para de se preocupar em gerenciar percepções alheias. Elas param de depender das suas explicações para decidir como se relacionar com você. A relação se torna mais honesta, mais direta, mais verdadeira. Mas o poder mais profundo do silêncio é espiritual. Toda vez que você resiste à compulsão de se justificar, está escolhendo honrar sua essência em vez de negociá-la. Está dizendo não ao mundo e sim para si mesmo. Está priorizando sua integridade sobre sua popularidade. E isso reconecta você com algo sagrado dentro de si. Com sua intuição, com sua sabedoria interna, com aquela voz que sempre soube quem você é,
mas que foi sendo abafada por anos de condicionamento social. O silêncio cria espaço para essa voz se manifestar novamente. Você começa a confiar mais nos seus instintos, a tomar decisões baseadas no que sente, não no que acha que os outros esperam de você, a viver de dentro para fora em vez de viver de fora para dentro. E essa mudança é perceptível para qualquer pessoa sensitiva que cruze seu caminho. Você emana uma energia de alguém que está em casa dentro de si mesmo, que não está procurando nada fora porque já encontrou tudo dentro, que não precisa provar nada porque já sabe quem é. Essa é a energia mais atraente que existe, não porque desperta desejo, mas porque desperta respeito. As pessoas sentem que estão diante de alguém real, alguém inteiro, alguém que não está disponível para jogos ou manipulações. E começam a te tratar de acordo. Param de assumir que podem influenciar suas decisões com drama. Param de tentar te culpar por não atender todas as expectativas delas. Param de esperar que você se diminua para que elas se sintam maiores. O silêncio ensina as pessoas como te tratar sem você precisar dizer uma palavra sequer. E o mais belo de tudo é que essa transformação é irreversível. Uma vez que você experimenta a liberdade de não ter que se explicar para ninguém, nunca mais consegue voltar à prisão da autojustificação compulsiva. Você se torna livre de uma forma que transcende as circunstâncias externas. Porque sua liberdade não depende de ninguém compreender você. Depende apenas de você se compreender e se aceitar completamente. E isso ninguém pode tirar de você. Número 5. Impacto nas relações interpessoais. Quando você para de se explicar, algo perturbador acontece nos seus relacionamentos. Você descobre quantos deles eram baseados na sua insegurança. É uma revelação brutal, mas necessária. Aquele amigo que sempre vinha desabafar com você, mas nunca tinha tempo para ouvir seus problemas, ele se afasta. Aquela colega de trabalho que adorava dar palpites na sua vida, ela fica desconcertada com suas respostas monossilábicas. Aquele parente que sempre te criticava para o seu bem, ele para de te procurar. E você percebe que essas pessoas não gostavam de você. Gostavam do poder que exerciam sobre você. Relacionamentos saudáveis não precisam de justificativas constantes para funcionar. Relacionamentos saudáveis são construídos sobre respeito mútuo, não sobre dinâmicas de controle. Quando uma pessoa precisa que você se explique o tempo todo, ela não está buscando compreensão, está buscando submissão. A diferença é sutil, mas fundamental. Compreensão genuína não exige performance. Não exige que você prove que merece ser compreendido. Não exige que você se diminua para caber nas expectativas alheias. Compreensão genuína aceita que você pode ter razões que a pessoa não precisa conhecer para te respeitar. Mas controle disfarçado de cuidado funciona diferente. Funciona com frases como: "Não entendo por que você está agindo assim. Preciso que você me explique o que está acontecendo. Se você não falar comigo, como vou poder te ajudar?" Parece preocupação, mas é invasão. Parece interesse, mas é possessividade. Parece amor, mas é manipulação. E quando você para de alimentar essa dinâmica, ela colapsa naturalmente. Pessoas que se relacionavam com você através do controle emocional não sabem como se relacionar com alguém que não está disponível para ser controlado. Elas se sentem perdidas, frustradas, até mesmo traídas. Porque perderam o script que usavam para lidar com você. E então mostram quem realmente são. Algumas tentam intensificar a pressão. Te acusam de estar estranho, frio, diferente. Tentam te fazer sentir culpa por não ser mais o explicador compulsivo que você era. Te dizem que você mudou como se fosse uma acusação criminal. E você mudou mesmo, para melhor. Mas elas preferiam a versão antiga, insegura,
manipulável. Outras simplesmente se afastam, sem drama, sem explicações, porque percebem, mesmo que inconscientemente, que vocês não têm mais nada em comum. Que o que as atraía em você era justamente o que você está curando, sua necessidade de aprovação. E isso pode doer no começo. Pode gerar uma sensação de abandono, de solidão, de será que estou fazendo a coisa certa? Mas essa dor é temporária. É a dor da limpeza emocional, do rompimento de pactos tóxicos que você nem sabia que havia assinado. Porque toda vez que você se explicava demais, estava assinando implicitamente um contrato. Eu aceito ser questionado sobre minhas escolhas em troca da sua presença na minha vida. Quando você para de se explicar, está rescindindo esse contrato. E nem todo mundo vai aceitar os novos termos da relação. Mas os que aceitam, esses são ouro puro. São pessoas que te respeitam o suficiente para não precisar de acesso total aos seus pensamentos e sentimentos, que confiam no seu julgamento mesmo quando não entendem suas decisões, que valorizam sua privacidade emocional como um direito, não como um obstáculo. Essas pessoas ficam, e com elas você constrói relacionamentos completamente diferentes. Relacionamentos baseados em presença, não em explicação. Em qualidade de energia, não em quantidade de informação. Em respeito mútuo, não em dinâmicas de poder. Você descobre que pode ser amado sem ser completamente compreendido. Que pode ser respeitado sem ser totalmente transparente. Que pode ter intimidade sem ter que revelar cada detalhe da sua vida interior. E isso revoluciona sua forma de se relacionar. Você para de ver relacionamentos como arenas onde precisa provar que merece amor. Para de ver as pessoas como juízes que precisam ser convencidos da sua validade. Para de ver intimidade como invasão disfarçada de cuidado. Você aprende a dosar suas revelações, a compartilhar porque quer, não porque se sente obrigado. A manter partes de si mesmo sagradas, intocadas pelas opiniões alheias. E as pessoas sentem essa mudança imediatamente. Começam a te procurar de forma diferente, com mais respeito, com mais curiosidade genuína, com menos expectativa de que você vai se comportar de acordo com as necessidades delas. Você se torna interessante de uma forma nova, não porque está se fazendo de misterioso, mas porque desenvolveu profundidade interior. Porque tem uma vida rica que não depende da validação externa para ter valor. Paradoxalmente, quanto menos você se explica, mais as pessoas querem te conhecer. Mas agora elas querem te conhecer pelos motivos certos. Por curiosidade genuína, não por desejo de controle. Você aprende a distinguir entre ça deux coisas. Aprende a identificar quando alguém está fazendo perguntas por interesse real e quando está fazendo perguntas para te catalogar, te julgar, te enquadrar em alguma categoria que facilite o controle. Desenvolve sensibilidade para perceber quando alguém quer te compreender e quando quer te possuir. E essa sabedoria transforma todos os seus relacionamentos futuros, porque você não entra mais em conexões onde precisa negociar sua dignidade por aceitação. Não aceita mais relacionamentos onde sua integridade está em constante questionamento. Você estabelece, através do silêncio, um padrão novo. Se você quer me conhecer, vai ter que me respeitar primeiro. Se você quer ter acesso à minha vida interior, vai ter que provar que merece esse privilégio. E isso filtra automaticamente pessoas que não estão preparadas para relacionamentos maduros. Sobram apenas aquelas que entendem que conhecer alguém profundamente é um processo gradual, baseado em confiança mútua e respeito aos limites pessoais. Não um interrogatório disfarçado de interesse. Com essas pessoas, você constrói conexões que nutrem sua alma, em vez de drenar sua energia.
relacionamentos que te fortalecem, em vez de te fragmentar. Vínculos que celebram quem você é, em vez de tentar moldá-lo no que acham que você deveria ser. E então você entende que qualidade sempre foi mais importante que quantidade. Que é melhor ter uma conexão verdadeira do que 10 superficiais. Que solidão consciente é infinitamente superior à companhia tóxica. Seus relacionamentos se tornam santuários, não campos de batalha. E você finalmente experimenta o que significa ser amado por quem você realmente é. Número 6. Inteireza e coerência na vida cotidiana. A integridade não é um conceito filosófico, é uma forma de viver. É acordar todos os dias e escolher ser fiel à sua essência, mesmo quando o mundo inteiro está te pressionando para ser outra coisa. E quando você para de se explicar, algo extraordinário acontece. Você se torna inteiro. Não mais fragmentado entre quem você é e quem acha que deveria ser para agradar os outros. Não mais dividido entre sua verdade interior e as expectativas externas. Você se torna uma pessoa só, coesa, integrada. E essa integridade se manifesta em cada área da sua vida. No trabalho, você para de dizer sim para projetos que não fazem sentido só para parecer colaborativo. Para de aceitar tratamento desrespeitoso só para manter a paz. Para de fingir entusiasmo por coisas que considera absurdas. Você simplesmente faz seu trabalho com excelência e mantém sua dignidade intacta. Não precisa explicar por que não quer participar do happy hour. Não precisa justificar por que não mistura vida pessoal com profissional. Não precisa se desculpar por ter limites claros. E sabe o que acontece? Você é respeitado de uma forma que nunca foi antes. Porque as pessoas percebem que não podem te manipular com culpa, pressão social ou ameaças veladas. Elas precisam se relacionar com você de forma direta, honesta, profissional. E isso eleva o padrão de todas as suas interações no trabalho. Nos relacionamentos pessoais, a transformação é ainda mais profunda. Você para de tolerar comportamentos que violam sua paz só para evitar conflitos. Para de aceitar desculpas esfarrapadas para tratamento inadequado. Para de fingir que está tudo bem quando não está. Não através de dramas ou confrontos, mas através da sua simples recusa em negociar sua dignidade. Você não briga, não reclama, não tenta convencer ninguém a te tratar melhor. Você simplesmente não aceita tratamento ruim. E isso força as pessoas a escolherem, ou te respeitam ou perdem acesso a você. A maioria escolhe respeitar, porque percebem que você não está blefando, que sua paz interior vale mais para você do que a presença delas na sua vida. E essa certeza desperta nelas um respeito automático que nenhuma argumentação poderia gerar. Suas decisões se tornam mais rápidas e mais certeiras. Porque você não precisa mais consultar uma comissão imaginária antes de decidir qualquer coisa. Não precisa antecipar todas as possíveis críticas. Não precisa preparar justificativas para cada escolha. Você simplesmente sente, decide e age, com base na sua verdade interior, na sua intuição, na sua sabedoria acumulada. E confia nesse processo, mesmo quando não consegue explicar racionalmente por que uma decisão parece certa. E suas decisões melhoram drasticamente, porque estão alinhadas com quem você realmente é, não com quem você acha que deveria ser para agradar os outros. Você escolhe trabalhos que fazem sentido para você, não que impressionam outras pessoas. Escolhe relacionamentos que nutrem sua alma, não que garantem status social. Escolhe experiências que expandem sua consciência, não que geram conteúdo para redes sociais. Sua vida se torna sua de verdade. E com essa integridade vem uma paz que você nunca experimentou antes. A paz de quem não está em guerra consigo mesmo.
de quem não precisa manter múltiplas personalidades para diferentes audiências, de quem pode ser a mesma pessoa em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer situação. Você para de se sentir exausto no final do dia, porque não gastou energia fingindo ser quem não é. Para de ter insônia pensando em conversas do dia, porque não disse nada que não fosse genuíno. Para de ter ansiedade social, porque não está performando para ninguém. Você simplesmente existe, e essa existência é suficiente. As pessoas começam a procurá-lo por motivos diferentes, não para que você resolva os problemas delas ou valide as inseguranças delas, mas porque sua presença é calmante. Porque você emana uma estabilidade que se tornou rara neste mundo fragmentado. Você se torna um ponto de referência para pessoas que estão perdidas nas próprias explicações. Um exemplo vivo de que é possível viver sem se justificar para todo mundo. Uma prova de que integridade não é um conceito abstrato, mas uma forma prática de navegar pela vida. E isso traz uma responsabilidade nova. Porque você percebe que sua forma de viver está ensinando algo para as pessoas ao seu redor, que seu silêncio consciente está mostrando um caminho diferente. Que sua integridade está questionando as dinâmicas tóxicas que elas normalizaram. Algumas pessoas se inspiram, começam a questionar por que se explicam tanto, começam a experimentar dizer não sem dar uma lista de justificativas, começam a desenvolver sua própria autoridade interna. Outras se sentem ameaçadas, porque sua integridade espelha a fragmentação delas. Sua paz evidencia a guerra interna que elas estão travando. Sua autenticidade revela as máscaras que elas usam. E você aprende a lidar com ambas as reações sem se explicar. Não é sua responsabilidade fazer as pessoas se sentirem confortáveis com sua evolução. Não é seu papel diminuir sua luz para que elas não se sintam na escuridão. Não é sua obrigação retroceder para que elas não se sintam pressionadas a crescer. Você simplesmente continua sendo íntegro, consistentemente, silenciosamente, poderosamente. E sua vida se torna um testemunho vivo de que é possível existir sem negociar com o mundo, que é possível ser amado sem se explicar, que é possível ser respeitado sem se diminuir. Você não precisa mais provar nada para ninguém, nem para si mesmo, porque sabe, com uma certeza que transcende qualquer dúvida externa, quem você é e quanto você vale. E essa certeza irradia de você como uma força magnética. Atrai o que é compatível com sua essência, repele o que tentaria corromper sua integridade. Cria um campo energético ao seu redor onde apenas relacionamentos genuínos podem prosperar. Sua presença se torna sua mensagem. Seu silêncio se torna sua eloquência. Sua integridade se torna seu poder. E você finalmente entende que nunca precisou se explicar para ninguém. Porque quem você é sempre foi suficiente. Sempre foi digno de respeito. Sempre foi merecedor de amor. A única coisa que mudou foi que agora você sabe disso. E ninguém mais pode convencer-lo do contrário. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, uma batalha está acontecendo dentro de você, entre a pessoa que você sempre foi e a pessoa que está nascendo. Entre o explicador compulsivo e o ser integrado que não deve satisfações para ninguém. E você sabe qual lado está ganhando. Sente isso no peito, na forma como seu corpo reage quando pensa em parar de se justificar, na respiração que muda quando imagina ocupar seu espaço sem pedir licença. Essa sensação não é coincidência. É sua alma reconhecendo sua verdade. Mas reconhecer não basta. Sentir não transforma. Compreender não liberta. Só a ação quebra as correntes invisíveis que te mantêm prisioneiro da aprovação alheia. E a ação precisa acontecer agora. Não amanhã, quando você estiver mais preparado.
Não na próxima semana, quando tiver mais coragem. Não no próximo mês, quando as circunstâncias estiverem mais favoráveis. Agora. Porque cada minuto que passa sem você afirmar sua autoridade interna é um minuto perdido de vida autêntica. Cada explicação que você der hoje é um pedaço da sua dignidade que você está negociando. Cada justificativa é uma oportunidade desperdiçada de fortalecer sua integridade. O mundo não vai parar para você se encontrar. As pessoas não vão deixar de tentar te controlar enquanto você decide ser livre. A vida não vai esperar você se tornar corajoso. Você precisa escolher ser corajoso agora, neste instante, nesta respiração. Se você quer continuar essa transformação, se quer descobrir quem você realmente é quando para de performar para os outros, não pode esperar mais um segundo. Se inscreva no canal agora. Porque sua liberdade não pode esperar mais uma explicação. Não amanhã, não depois. Agora,